Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Como passaram a semana? Espero que bem. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 95. Livro de Salmos, número 95. Diz o seguinte: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naqueles dias em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram pondo me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Gente, o salmista, ele nos convida a adorarmos a Deus. Como? Nos lembrando de todos os feitos que ele fez, tudo aquilo que ele já fez em nossas vidas, aquilo que nós já ouvimos que ele fez no decorrer de toda a história. O salmista nos convida a adorarmos a esse Deus que é todo poderoso e que todas as coisas estão sob o seu domínio. Mas ele também diz algo muito interessante para nós, no versículo 8 e 9, ele diz: se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração de vocês. Hoje, se ouvirem a sua voz, no final do versículo 7, não endureçam o coração. E ele vai explicar como naqueles tempos. Em que sentido? Deus ele fala conosco, Deus ele fala no nosso coração e nos dá o direcionamento através das suas sagradas escrituras, através de irmãos na fé. Ele fala conosco. E hoje, você que está aqui conosco, cultuando ao Senhor, não endureça o seu coração. Deixe Deus falar contigo, deixe Deus falar ao seu coração, deixe Ele pastorear você. Vamos orar ao nosso Senhor? Pai, muito obrigado por nós podermos cultuar a Ti, podermos nos lembrar dos grandes feitos do Senhor, podemos cantar esses grandes feitos, podemos nos alegrar. Obrigado por podermos deixar o Senhor tratar o nosso coração naquilo que vai contra o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso pastor. Como o nosso bom Senhor Jesus diz, que existem pastores que não estão interessados nas ovelhas, mas só no dinheiro. E esses pastores deixam as ovelhas sofrerem, serem mortas. Mas o Senhor não. O Senhor vai até onde essas ovelhas estão sofrendo e cuida delas, pega delas e trata todo o caminho. Assim é o Senhor com a gente. Trate-nos, Pai, cuide-nos, ensina-nos a adorar o Senhor, e nesse tempo aceite a nossa adoração, trate os nossos problemas, aquilo que nós fazemos de errado ao Senhor. Que a gente não tenha um coração endurecido, mas um coração aberto para ouvir a Tua voz. Que o Senhor fique conosco nesse culto, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, gostaria de convidá-los a cantar uma canção que diz exatamente isso. Chama-se Reine em Mim. Ela diz sobre toda a terra quem é o rei dela. E depois ela menciona, olha, que esse rei reine em mim. Não no sentido como se ele não reinasse sobre todas as coisas, porque Deus reina sobre todas as coisas. Mas no sentido que eu entendo quem que é esse rei que reina sobre todas as coisas e eu me rendo ao seu governo. Antes ele já governava a minha vida, mas eu não queria aceitar. E agora, como filho dele, ovelha dele, eu aceito esse governo e compreendo cada vez mais que ele já reina. Por isso, vamos cantar ao Senhor que ele reina. Ele é esse Deus que merece toda adoração e todo louvor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma
coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar e tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Amém. Esse Deus que reina sobre nós e que nós aceitamos o seu governo sobre nossas vidas, que Ele reine, que as suas palavras sejam regras para a nossa vida, sejam, como o salmista diz, luz para o meu andar. Que as palavras do Senhor sejam luz para a nossa caminhada e nos guiando naquilo que Ele deseja, que a gente conheça Ele e o tornemos conhecido de todas as pessoas. Queridos, eu queria convidá-los também a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 59. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos do livro do profeta Isaías. Depois que nós já confessamos que Deus é soberano, Ele é rei, as nossas vidas estão diante dEle, Ele é quem governa todas as coisas. Neste momento, nós devemos reconhecer quem que nós somos então diante do Senhor e como que nós nos comportamos diante dEle. Para isso, abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 59. E enquanto vocês terminam de abrir, eu gostaria de comentar com vocês aquilo que Jesus disse, que é o resumo dos 10 mandamentos, ou o decálogo, aquilo que nós devemos saber a respeito de Deus, os maiores mandamentos, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que é muito interessante como esses 2 mandamentos eles estão muito ligados um no outro, e quando a gente não cumpre eles, uma só parte, nós já quebramos tudo. Como, por exemplo, se eu não amo o meu próximo, significa que eu não me amo, e se eu não me amo, significa que eu não amo a Deus. E a gente já está em pecado, tanto que a gente não ama o próximo, quanto porque a gente não ama a Deus. João Calvino, um dos reformadores, ele diz, logo no início do seu livro, As Institutos da Religião Cristã, ele diz que a gente só se conhece quando nós verdadeiramente conhecemos a Deus primeiro. E nós confessamos que Deus governa a nossa vida, e nós devemos conhecer a Deus para que a gente se conheça. E a gente se conhecendo, a gente acaba conhecendo o nosso próximo, porque é muito semelhante a amar a Deus acima de todas as coisas. Eu amo, eu conheço a Deus. Conheço a Deus, eu me conheço. Eu me conheço, eu conheço o meu próximo e amo Ele. E pensando nessa questão, com toda certeza a gente falhou essa semana que se passou. Nós pecamos contra o nosso próximo, nós pecamos contra Deus, nós erramos e temos muitas condutas que vacilam muitas vezes. E com isso, eu gostaria de ler o versículo 1 e 2 do profeta Isaías, que diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas a iniquidade de vocês faz separação entre vocês e o seu Deus.
e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Isaías está falando que o nosso pecado nos separa de Deus, nos afasta cada vez mais dele. Os nossos pecados de não amar a Deus, não amar o nosso próximo, nos afastam do Senhor. E isso faz com que Deus fique meio assim com a gente. Mas nós sabemos que mediante Jesus Cristo, Deus ele olha para nós. Pela obra salvadora de Cristo na cruz, nós temos o olhar de Deus atento para nós. E Ele nos ouve, Ele é poderoso para nos perdoar. O versículo 1 diz isso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Graças ao sacrifício de Jesus sobre os nossos pecados lá na cruz, nós temos Deus nos ouvindo e o braço de Deus não está encolhido. Ele é poderoso, Ele pode nos salvar. E para isso eu gostaria de convidá-los a ter um momento de contrição, de expor a Deus os seus pecados, de expor a Deus aquilo que você tem errado, você sabe no seu íntimo, todas as suas falhas. Você sabe que a sua conduta deveria ser bem melhor diante de Deus, não é? Eu vou deixar alguns segundos para você pensar nessas questões, expor diante de Deus, e eu estarei orando por nós, pedindo para Deus perdão pelos nossos pecados. Vamos orar, gente. Pai de justiça e misericórdia, o Senhor sabe o quanto nós falhamos perante o Senhor. O Senhor sabe o quanto a gente deixa de amar o Senhor durante a semana, o quanto nós menosprezamos as pessoas que estão ao nosso redor. O Senhor sabe, Pai, o quanto nosso coração é corrupto, o quanto nosso coração deseja fazer o mal. Nós agradecemos porque, graças a Cristo, nós tivemos a graça do Teu perdão, Pai. Mas sabemos que mesmo com a graça do Teu perdão, o coração novo que Cristo nos deu mediante a fé, a gente ainda vacila. Nós ainda pecamos contra o Senhor, nós pecamos contra os outros. E por isso continuamos pedindo perdão. Porque nós sabemos que a gente erra contra o Senhor. Mas também estamos felizes porque o Senhor nos ouve e o seu braço é poderoso para nos ajudar. O seu braço é poderoso para nos ensinar a não pecar mais em tal área, a abandonar tais pecados e a andar em retidão diante do Senhor. Nós dependemos, Pai, do Teu socorro, dependemos da Tua misericórdia, dependemos, Pai. Nós pedimos também que o Teu Espírito Santo nos ensine a confiar ainda mais no Senhor. Pedimos que o Espírito Santo que habita em nós nos ensine, nos ajude a abandonar os vícios e os erros, e que assim nós possamos ter mais vida, viver verdadeiramente, pois Jesus disse que Ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Que o Espírito nos ensine a não andar mais em pecado, não andar errando contra o Senhor, mas a andar segundo pessoas que vivem, e vivem de verdade, pessoas que têm vida. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos concede perdão de pecados e porque o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus, amém. E com isso, eu gostaria de convidá-los a cantar uma música que chama Confiança. Vamos cantar ela como uma continuação de nossa oração a Deus, em questão do nosso pedido de perdão de pecado, de confiar naquilo que Deus faz e continua fazendo, e que Ele nos ajude nisso. Ah
aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. De possuir, esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurar em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Eu gostaria de convidá-los mais uma vez a estarmos em oração, agora pela mensagem que o Alexandre vai ministrar para a gente, que o Espírito de Deus esteja guardando ele e esteja também abrindo nosso coração, como nós demos no início do culto,
que hoje nós não tenhamos o nosso coração fechado ou endurecido para Deus, que a gente possa ouvir Ele tanto nas músicas, nos textos já lidos, mas também através de Sua palavra que será exposta agora. Vamos juntos estarmos orando então, irmãos? Pai querido, muito obrigado porque temos o privilégio de ouvirmos a Tua palavra, temos o privilégio de aprendermos a andar com o Senhor, de meditar naquilo que o Senhor tem a nos dizer, que a gente possa considerar essa mensagem para o nosso coração, que a gente não venha pensar que tal pessoa poderia ter ouvido, que seria ótimo para ela, porque essa mensagem é para nós, essa mensagem é para a gente que está cultuando o Senhor neste momento, que nós possamos estar com o coração abertos para ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar e falar com a gente. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoe o Alexandre e abençoe a gente, que Teu Espírito esteja sobre nós e que nós possamos sair daqui ainda mais parecidos com Jesus Cristo e ainda mais edificados pelo Teu Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Amém. Graça e paz, que bênção é estar aqui mais uma vez, que bênção que adorar o Senhor. Há um pouquinho de tempo já que eu não pregava nesse púlpito, estava com saudade de falar com os irmãos e é sempre um grande privilégio, uma oportunidade de nós falarmos daquilo que Deus tem falado no nosso coração. E nessa série de mensagens, lá em Mateus 5, né, se você não abriu sua Bíblia, abra lá, onde nós damos sequência nas mensagens que o Arthur tem trabalhado com vocês, ali nas bem-aventuranças, texto então de Mateus 5, nós vamos ler ali do 1 ao 9, tá? Vamos relembrar então as bem-aventuranças que vocês já meditaram, já estudaram sobre elas, e hoje nós vamos focar no versículo 9, então vou ler até o versículo 9, que é a nossa bem-aventurança de hoje. Diz assim, esse trecho da palavra do Senhor: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque lhe darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Pai amado, fala ao nosso coração através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja iluminando a nossa mente, possamos compreender, e que não venha ser algo só ouvido e compreendido, mas praticado no nosso dia a dia. É o nosso desejo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, um fato muito marcante na história é a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra que aconteceu lá em 1914 durou até o ano de 1918. E ali, tragicamente, cerca de 20 milhões de pessoas perdiam suas vidas. E é interessante um fato que acontece no primeiro ano de guerra. No final daquele ano, quando se aproximava o Natal, parece que algum tipo de espírito natalino, né, como a gente diz quando está chegando o Natal, tomou conta daqueles soldados que estavam guerreando. Alemães e britânicos então resolveram ali fazer uma trégua de Natal, ter uma paz momentânea ali. E ali nessa trégua, eles não só pararam de atacar uns aos outros, como presentearam uns aos outros e até jogaram uma partida de futebol. Algo assim que ficou muito marcado
na história por esse momento de guerra ser tão terrível e ter, próximo ao Natal daquele ano de 1914, essa trégua, esse momento de paz. Mas nós sabemos que a guerra continuou, durou anos e tirou muitas vidas. Irmãos, a paz é muito mais do que uma trégua ou o fim de uma guerra. E nós vamos ver um pouco sobre isso hoje. Na Bíblia, na Palavra de Deus, existem mais de 300 referências à paz. A Bíblia fala bastante sobre isso. E algo interessante da gente olhar, quando a gente vê o começo de tudo, lá em Gênesis, começa tudo com paz no Jardim do Éden. E se você for para o final da sua Bíblia e for para o livro de Apocalipse, o último livro, você vai ver que termina em paz também, na eternidade, na Nova Jerusalém, na cidade celestial. E quando nós olhamos para o Gênesis, então nós começamos a entender o que aconteceu com essa paz plena que reinava sobre tudo, reinava até mesmo em Adão e Eva, antes do pecado, da queda. O pecado, a desobediência de Adão e Eva ali, o único mandamento que eles precisavam observar e não observaram, que era não comer de um fruto de uma determinada árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não observaram isso, comeram daquele fruto, e o pecado, que é a transgressão da lei de Deus, entrou no mundo e ali interrompeu a paz no Jardim do Éden. Irmãos, não demora muito para começar a aparecer quais são as consequências trágicas dessa entrada do pecado na história do mundo. No capítulo 4 de Gênesis, a gente já vê ali o primeiro assassinato. E ali não é um assassinato qualquer, é um irmão matando o outro, Caim, tirando a vida de Abel. E aí nós começamos a ler e vemos ali que acontecem uma série de coisas, principalmente na descendência de Caim, começa a se ver um pecado acentuado de uma forma que não há temor a Deus, e só parece que a humanidade caminha para o desespero. O ser humano, depois da queda, ele tornou-se um ser em conflito, sem paz consigo mesmo, sem paz com o próximo e sem paz com Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, irmãos, nós vamos ver se desenrolar, se desenvolver o que tem se chamado hoje de o drama da salvação, o plano da salvação que Deus tinha para o seu povo, para resgatar, para não ficar nessa situação caótica de guerra, sem paz, um matando o outro. Qual é a solução? E aí nós vamos ver ali nas Escrituras se desenvolvendo o plano da salvação. E o ápice desse plano, o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, se dá na pessoa de Jesus Cristo, o Messias. E a gente pode chamar ele de o pacificador, para falar sobre o que a gente vai falar hoje. O Sermão da Montanha, então, proferido pelo pacificador Jesus, o Messias, o Salvador, ele traz o caráter do reino de Deus. A gente vai ver nesse Sermão da Montanha uma série de instruções de Jesus que trazem a essência da lei. E ali a gente vê como que é o caráter daquele que pertence ao reino de Deus, o caráter dos filhos de Deus. A bem-aventurança do Sermão da Montanha não fala dos pacíficos, e aqui eu quero estabelecer a diferença. Aqui nessa bem-aventurança não fala daqueles que são pacíficos, daqueles que são da paz, sabe, que não gostam de entrar em conflito. Quando nós falamos de pacíficos, nós estamos falando de nós mesmos, da nossa individualidade. Quando eu não quero entrar em conflito, em guerra com o outro, e evito isso ao máximo. Então a pessoa pacífica é assim, ela não evita ao máximo o conflito. Mas isso não tem a ver, o pacificador não tem a ver com a individualidade da pessoa, mas tem a ver com o seu relacionamento com as outras pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre os pacificadores. E a primeira coisa que eu queria destacar é que os pacificadores têm paz com Deus. Irmãos, pelo pouco aqui que eu já falei e pelas palavras que já foram ditas na liturgia,
liturgia, principalmente no momento de confissão, você sabe que como ser humano a sua condição natural é de pecado. Depois da queda, todo ser humano concebido, ele nasce nessa condição de pecador, né? E a gente vai ver isso em alguns textos da Bíblia, como por exemplo o Salmo 51, em que Davi, em um momento de contrição, que ele está confessando seus pecados, se quebrantando diante do Senhor, ele diz: em pecado concebeu a minha mãe, me concebeu a minha mãe. Ele tinha esse entendimento de que desde o seu nascimento a sua condição natural era de pecador e precisava da reconciliação com Deus, do perdão de Deus. Em Romanos 3 nós vamos ver Paulo trabalhando bastante também essa questão do pecado, quando ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em 1 João 1, o apóstolo também trabalha essa questão de que aquele que diz que não tem pecado está dizendo que Deus é mentiroso, porque a palavra dele diz que nós temos pecado. E em Romanos 5,10 vem uma palavra muito dura, muito pesada para nós. Diz que nós éramos inimigos de Deus. O fato de sermos pecadores nos coloca numa condição de inimizade com Deus. É essa condição de Adão e Eva depois da queda, e por isso eles são expulsos ali do jardim. E irmãos, a gente vê isso na Bíblia toda, uma incapacidade do ser humano de estabelecer paz com Deus. Por si mesmo, ele não consegue fazer algo que Deus falar: não, agora tudo bem, eu estou em paz com você. Nós vemos essa incapacidade. No Salmo 32, 1 e 2, Davi diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Irmão, se você percebeu ali no primeiro versículo, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. O pecado não é simplesmente esquecido por Deus, Ele não faz vista grossa, olha para você e diz: tudo bem, eu vou te perdoar porque eu sou misericordioso. O pecado precisa ser coberto, a transgressão precisa de alguma forma ser paga. E lá em Hebreus a gente vê que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E por isso no Antigo Testamento era necessário todos aqueles sacrifícios de animais, e aqueles sacrifícios eram repetidos continuamente para que Deus estivesse, através daqueles sacrifícios, perdoando os pecados do povo. Mas primeiramente, como diz Davi no Salmo 51, o que agradava a Deus não eram os sacrifícios em si, não era o sangue do animal escorrendo que purificava os pecados, mas era a atitude do coração daquele que oferecia o sacrifício, ou por intermédio do sacerdote que oferecia. Esses rituais então precisavam ser repetidos continuamente, irmãos, mas o Novo Testamento em Jesus nós entendemos que não são necessários mais, por causa que Ele mesmo se fez um sacrifício. Romanos 5,1, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, para entender bem esse versículo, nós precisamos pensar num tribunal, em que nós estamos sendo julgados pelos nossos pecados, nós sabemos que os temos, o juiz é Deus, que é santo, é justo, e Ele vai nos punir conforme os nossos pecados. Parece um cenário até aterrorizante, parece que não há esperança, mas o nosso advogado é Jesus Cristo. E esse advogado se coloca em nosso lugar, em nosso favor, se apresentando diante do Pai, de Deus Pai, e diz: eu paguei o preço, a dívida que Ele tinha por todos os pecados dele. Jesus pagou o preço da reconciliação, irmãos. Ao mesmo tempo que Paulo diz no começo aqui que nós temos paz com Deus por causa da justificação, de Deus nos olhar para nós como justos por causa da obra de Cristo, lá na frente a gente viu que tínhamos inimizade com Deus. Então esse sacrifício de Jesus, que paga um preço, um alto preço pelos nossos pecados, com a sua própria vida, Ele nos faz reconciliar-nos com Deus. Para nós foi de graça.
A Bíblia nos diz isso, foi de graça. Eu e você não fizemos nada. Foi mediante a fé que nós também recebemos de Deus de graça. É um dom de Deus, não é de nós mesmos, nem a fé, para que ninguém se glorie na sua fé, mas é tudo de graça. E o autor de Hebreus fala uma coisa muito interessante, irmãos, que esse sacrifício de Jesus, que ele vai trabalhar bastante, vai explicar qual é a conexão com os sacrifícios do Antigo Testamento, com o sacerdócio, e como Jesus é o grande sumo sacerdote que fez o sacrifício perfeito de uma vez por todas. Se você ler a carta de Hebreus, você vai ver que o autor repete isso várias vezes. Ele fez, foi de uma vez por todas, de uma vez por todas, de uma vez por todas. Não precisa ser repetido nenhum sacrifício. Ninguém precisa fazer algo para conquistar a salvação, a aprovação ou estabelecer uma paz com Deus por causa dos pecados, mas precisa olhar para Cristo. E muita gente percebe da sua religiosidade, querem fazer algo para serem aceitos diante de Deus. Querem fazer algo, querem comprar de alguma forma a salvação, ou a aceitação, ou essa paz, ou a justificação, para que Deus olhe para a pessoa e ela se sinta bem com a sua conduta. Mas a religiosidade, irmãos, e essa ideia de meritocracia, né? Eu vou fazer algo para merecer essa paz com Deus, a salvação, a vida eterna, isso daí conduz ao medo, porque a gente sabe que peca muito, e se a gente ficar pensando, mas se Deus me julgar agora, se não der tempo de me arrepender, a gente vive com medo. Irmãos, é por isso que Deus, através de Jesus, nos traz o Evangelho da graça, da liberdade, da confiança, para que a gente não tenha mais medo, mas olhe para Jesus e confie nele, na obra que ele já fez, consumou de uma vez por todas. Essa paz com Deus, irmãos, é algo muito profundo. Não se trata somente de uma certeza da salvação, aquela tranquilidade de saber que você, quando morrer, vai estar com Cristo na glória. Não é só isso, mas se trata de relacionamento com Deus. Quando a gente pensa em paz, a gente pensa em relacionamento. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós não éramos filhos, como tem ditado popular, né? Todo mundo é filho de Deus. Nós não éramos filhos. Aprendemos com Paulo, aqui em Romanos 5, que nós éramos inimigos de Deus. Nós tínhamos uma inimizade por causa do pecado, mas agora nós somos chamados filhos de Deus, fomos transformados em filhos de Deus, fomos adotados como filhos de Deus, como nós estamos estudando a carta aos Gálatas durante a semana. Jesus, o Messias, ele foi chamado pelo profeta Isaías de príncipe da paz, mas ele é também descrito lá em Isaías 53 como servo sofredor. Jesus sofreu demais, e ele pré-anunciou o que aconteceria com ele, e isso começou a deixar os discípulos com medo, assustados. E lá em João 14, 27, Jesus, consolando seus discípulos antes de ser crucificado, ele disse: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. A paz de Jesus é diferente. Não é essa paz que o mundo oferece, essa paz que você tem que ter uma grande mansão, que você tem que ter todo o luxo que o dinheiro puder comprar, ficar deitado numa rede à beira da praia. Não é essa paz que nós estamos falando. Não é a paz do mundo, mas é a paz que Jesus dá. E a paz que Jesus dá, mesmo que esteja se aproximando esse terrível momento da sua crucificação, da sua morte, da separação dos seus discípulos, o coração deles não deveria ficar angustiados e nem com medo, mas cheio da paz de Jesus. Em 2 Coríntios 5,18, Paulo diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, Cristo promove a nossa paz com Deus e nos encoraja para que nós
sejamos também pacificadores. Nós não fizemos nada para nos reconciliar com Deus, para ter essa paz. Jesus fez tudo. Porém, como embaixadores do Evangelho, do Reino de Deus, como agentes da reconciliação entre os homens e Deus, nós precisamos agir. Nós precisamos ser os pacificadores. E os pacificadores promovem a paz com as pessoas. Nós sabemos que a paz, irmãos, é algo que todo mundo quer, todo mundo deseja. Ninguém deseja guerras, ninguém quer não viver em paz. Talvez se fizesse uma enquete para as pessoas o que elas mais querem, a paz estaria entre as 3 coisas que as pessoas mais querem. E a paz, irmãos, ela é parte do fruto do Espírito, que nós ainda vamos estudar na carta aos Gálatas. Não chegamos lá, mas nós vamos estudar ainda essa parte. Quem recebe o Espírito Santo, quem creu em Jesus, quem creu no seu sacrifício, quem agora tem paz com Deus, tem o Espírito Santo em si. E quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela produz fruto, o fruto do Espírito. E a gente vê nas cartas de Paulo, nas suas saudações, ele sempre diz graça e paz. A paz é algo muito importante, algo central no Evangelho do Reino, irmãos. E é o que Paulo está desejando sempre que ele envia a carta para alguém ou para alguma igreja. Paulo diz que o Deus da paz está com aqueles que praticam o que aprendem na palavra. Não é só saber sobre a paz, como ela acontece em nossa vida, como que nós devemos ter essa paz com as pessoas, nós precisamos praticar. Em Filipenses 4:9, ele diz: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Se vocês colocarem em prática isso que vocês estão vendo em mim, meu exemplo, o que vocês estão aprendendo, o que eu estou falando, o apóstolo Paulo dizendo, o Deus da paz estará com vocês. Paulo, ele fala bastante sobre essa questão da paz, irmãos. Vamos pensar na paz da igreja. 2 Coríntios 13:11, ele diz para aquela igreja: procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. É muito interessante, irmãos, como que Paulo trabalha de forma prática essa questão da paz. Eles precisam buscar cada vez mais se aperfeiçoar, consolar uns aos outros. Esse conhecimento que eles estão tendo do Evangelho, do Reino de Deus, precisa ser praticado. E essa questão do modo de pensar é muito importante para Paulo. Tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz. Tanto que lá os Filipenses, quando ele envia a carta, ele está tratando também uma questão entre 2 senhoras, Evódia e Sintique, lá no capítulo 4, versículo 2, ele também diz para essas 2 mulheres: tenham o mesmo modo de pensar. Nós não sabemos qual era o problema que elas estavam tendo, mas estavam tendo algum problema, e Paulo fala: tenham o mesmo modo de pensar, pensem conforme a mente de Cristo, o que nós temos visto sobre o Evangelho. E aí ele continuando ali, tem o mesmo modo de pensar, alegrem-se no Senhor sempre, sejam moderados, não fiquem preocupados com nada, orem, coloquem diante de Deus o que vocês precisam resolver. E aí no versículo 7, aí no capítulo 4 de Filipenses, um versículo muito conhecido: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É nesse sentido, irmãos, que Jesus disse que a paz que Ele dá é diferente da paz do mundo. Mesmo que haja uma tribulação, mesmo que seja no meio da igreja, mesmo que haja discordância, se nós buscarmos ter a mente de Cristo, a mesma forma de pensar que os apóstolos nos ensinaram através das Escrituras e de toda a Bíblia, se nós pensarmos dessa maneira, caminharemos para uma paz no nosso meio. Mas Paulo não quer instruir somente a igreja a ter paz consigo mesmo, ter um grupo da paz que tem uma guerra contra o mundo. Paulo fala de uma paz com todos.
Aos Romanos, capítulo 12, 18 ao 21, ele diz: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É por isso que o Arthur, quando estava explicando sobre o Sermão da Montanha, ele disse que era um sermão contra a cultura, contra tudo que eles estavam acostumados, porque é algo que até nós mesmos que estamos ouvindo isso já há bastante tempo, a gente fica: mas como fazer isso? Como dar de comer ao inimigo? Como aquele que está com sede, que é o considerado meu inimigo, eu vou lá e dar água? Como que eu vou vencer o mal com o bem? Se quando a pessoa faz mal para a gente logo quer retribuir com o mal também, descontar. É por isso que o Evangelho do Reino é o Evangelho do Reino de Deus, não do reino dos homens. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, a paz com as pessoas tem tudo a ver com a obra que Deus está fazendo em nossas vidas, a santificação. E como nós podemos pensar de forma prática em ter paz com as pessoas? Eu acredito que uma coisa, talvez a mais importante para a gente começar a pensar nisso, é pensar no que a gente fala. Em Provérbios 15, versículo 1, diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A nossa tendência é responder às pessoas, às vezes, que nos trataram mal ou nos falaram de forma grossa, e a gente responder da mesma forma. Mas a Bíblia nos diz que a resposta branda desvia o furor. Se você responde na mesma intensidade, com a mesma raiva, talvez uma discussão acalorada ali, coloca toda a sua ira, você vai suscitar ou levantar mais ira ainda. Não quer dizer, irmãos, que não devemos falar a verdade. A verdade é inegociável para nós que pregamos o Evangelho. Nós não negociamos a palavra de Deus, seus valores, nem a verdade, que não é subjetiva, mas é a verdade que Jesus Cristo traz. Mas o que nós devemos pensar é a forma que nós dizemos as coisas. Lutero disse o seguinte: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Como Paulo disse, nem sempre nós vamos conseguir ter paz, mas no que depender de nós, nós vamos lutar por essa paz. Outra coisa que a gente precisa pensar para ter paz com os irmãos, com o próximo, com qualquer pessoa, é não guardar mágoa, perdoar. A Bíblia, quando fala de mágoa, ela fala que a mágoa fala de raiz de amargura. Fala da mágoa como algo que enraiza no nosso coração. E você certamente já viu uma raiz, né? E como que ela fica presa no solo, né? Quando a gente vai arrancar alguma coisa da terra e a raiz está muito forte, muito firme, dependendo do que for, você não vai conseguir arrancar. E essa ideia de guardar a mágoa, ela causa tanto mal para o nosso coração, porque essa falta de perdão, guardar rancor de alguém, isso faz tanto mal e se espalha tanto que não tem como a gente resolver, a não ser se a gente conhecer o perdão de Cristo, que aí a gente entende que não há ofensa que nosso irmão possa cometer contra nós ou qualquer pessoa possa nos ofender que nós não mereçam o nosso perdão, porque Jesus, Deus, perdoa a gente de todos os nossos pecados, de todas as nossas ofensas, as piores possíveis, aquelas que as pessoas conhecem de nós e aquelas que elas não conhecem. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse que felizes são aqueles que constroem pontes onde a mágoa cavou abismos. Felizes são aqueles que aproximam as pessoas e são ministros da reconciliação. Irmãos, nós fomos chamados para construir pontes, não para cavar abismo
e estabelecer uma diferença entre nós, o mundo. Nós somos o povo santo da paz, vocês são o mundo, os ímpios, nós não queremos nada com vocês. Não é isso que nós somos chamados a fazer. Nós somos chamados a construir pontes para conseguir levar o Evangelho do Reino, a reconciliação do Senhor, assim como um dia nós fomos reconciliados, assim como um dia alguém construiu uma ponte para chegar até nós. Mas o nosso pecado, o nosso coração é extremamente corrupto, desesperadamente corrupto, como diz o profeta Jeremias. E a gente, até mesmo das pessoas que a gente ama, às vezes a gente acaba falando mal. E Tiago, quando ele orientou na sua carta, no capítulo 4, verso 11, ele foi bem certeiro e direto: não falem mal uns dos outros. Não falem mal uns dos outros. Paulo também, nas suas cartas, orienta isso da mesma forma. E para a gente entender a gravidade, irmãos, disso, eu queria trazer aqui o Provérbios de novo, no seu capítulo 6, versículo 16. Ali fala de 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª abomina. Eu não vou falar das 6 coisas, mas eu vou falar da 7ª. O Senhor abomina, a que Ele mais odeia. E aí a gente percebe que Deus faz sim diferença de pecado. Há uma ideia que Deus trata todos os pecados da mesma forma. Não, Deus faz diferença. Há pecados que Ele abomina, e esse é um pecado que Ele abomina: o que semeia contenda entre os irmãos. Talvez uma linguagem popular nossa, a famosa fofoca. Deus abomina isso. Deus abomina, e é uma coisa que nós fazemos e nem percebemos. A gente pensa que está simplesmente comentando os fatos com outra pessoa, sobre um irmão, sobre um conhecido, mas a gente está fazendo fofoca, difamação, e isso o Senhor abomina. Isso, irmãos, é o que causa guerra. Guerras que a gente não vê explodindo bombas, não vê as pessoas derramando sangue, mas é uma guerra invisível, uma guerra que é travada na mente das pessoas, no coração, nas ideias que se tem sobre o outro. Irmãos, agir para promover a paz não é olhar os pecados, os erros dos outros, simplesmente ignorar e falar: não tem problema, eu sou da paz, vamos tocar o barco. Mas ser pacificador é agir para promover a paz e não ficar evitando conflitos. Se há necessidade de se ter um conflito, tudo bem, ele vai existir, mas não quer dizer que esse conflito vai se causar uma guerra. Esse conflito pode levar à paz. Às vezes é necessário conversar, conflitar alguma coisa, mas pensa no modo de falar, de fazer isso. Nós somos pacificadores. Os pacificadores têm paz com Deus e promovem a paz com as pessoas. Isaías 52:7 diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, como diz Paulo lá em Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Como o Evangelho da Paz tem mudado a forma de você se relacionar com Deus e com os outros? O Evangelho mudou a forma que você trata a sua esposa, o seu esposo, a forma de você se relacionar com seus filhos? O Evangelho do Reino tornou você uma pessoa bem-aventurada, que felicíssimo no Senhor. As pessoas podem dizer que você é um pacificador. Sempre que há um problema, uma briga, uma discussão, você não alimenta essa briga, não faz fofoca, não alimenta, não joga lenha na fogueira, como a gente diz. Nós devemos ser pacificadores, sempre tentar levar ao consenso, à união, à paz. Jesus, no Sermão da Montanha, ele está pregando o Evangelho do Reino, explicando a natureza e o caráter desse reino que é de paz.
Os seus apóstolos, eles foram chamados e qualificados para reunirem a igreja através desse evangelho do reino. Hoje, nós, a igreja do Senhor, estamos aqui como fruto dessa missão, porque esses homens foram pacificadores, é que o evangelho chegou até nós. E essa missão que eles tinham de ser pacificadores se estende a nós e toda a igreja em todos os lugares, por todas as épocas. Ser pacificador não é só resolver os seus problemas com os outros. Talvez você tenha alguma coisa para resolver, esteja pensando, preciso resolver com aquela pessoa, perdoar aquela pessoa, mas não é só isso, não é só resolver as suas brigas, é ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas também, é ajudar as pessoas a ter paz com Deus, apresentando Jesus e o Evangelho para elas, e ajudar as pessoas a terem paz uns com os outros. Que o Espírito Santo do Senhor nos capacite para promovermos a paz onde estivermos. A guerra que nós estivermos enfrentando, e são muitas as guerras, são muitas as lutas, mas que nós lembremos que é o Jesus, através do Espírito Santo, que está lutando ao nosso lado, e Ele já venceu a maior guerra de todas na cruz, quando Ele ressuscitou e está agora reinando soberanamente, governando as nossas vidas, o universo, o decorrer da história, independente do que esteja acontecendo no mundo, sejam tempos de paz ou tempos de guerra. Nós confiamos no Senhor, que é nosso Deus soberano e que promove a paz. Amém. Vamos orar. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pelo Evangelho do Reino, que promove a paz e não as guerras. Pai, obrigado porque o Senhor nos fez parte desse reino. O Senhor nos chamou a sermos embaixadores da paz no mundo, embaixadores da reconciliação. Que nós nos permitamos, nós deixemos o Senhor nos levar, nos usar aonde o Senhor quiser, onde houver a necessidade, que a igreja do Senhor possa estar. Nos ajuda nesses tempos difíceis, nesses tempos de pandemia, onde não podemos às vezes ter contato pessoal, que nós usemos das ferramentas de comunicação para levar a paz às pessoas, para levar o Evangelho, para levar a reconciliação. Nos usa, Pai, como instrumentos do Senhor de pacificação nesse mundo. Obrigado, porque um dia o Senhor nos deu a paz que excede todo o entendimento. A paz que o mundo não entende, como nós estamos felizes em tempos tão caóticos. Não entende que a nossa felicidade é inabalável, porque nós somos alegres por fazermos parte do Teu reino, fazermos parte do drama da salvação, dessa história que o Senhor tem desenvolvido na humanidade. Obrigado, por mesmo sem nós merecermos, o Senhor fazer de nós instrumentos nas Tuas mãos de paz, de reconciliação e de salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana na paz do Senhor.